Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Antídoto contra o medo e a solidão. O que é um antídoto? Um nome é meio esquisito. Para você que já sabe, me perdoe. Para você que ainda não sabe, eu vou me permitir explicar o que é antídoto. Rapidinho, se uma cobra picar alguém, imediatamente, se possível, aplica-se uma vacina, uma injeção, e esta vacina, essa injeção, ela é chamada de antídoto contra o veneno da picada da cobra. Então, antídoto é um remédio que tem efeito que anula o veneno ou a doença, a outra doença, e hoje nós vamos ver um antídoto contra o medo e a solidão. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 27, no versículo 14. Abra sua Bíblia, Salmo 27, versículo 14. Assim nos diz a palavra do Senhor: espera pelo Senhor em bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, Senhor, Paizinho querido, hoje nós estamos aqui, Senhor, prostrados diante de Ti, porque queremos aprender mais de Ti, mas principalmente, Senhor, nós viemos buscar o abrigo em Teu colo, como uma criança busca o colo de seu pai ou de sua mãe. Nos acolha em Teus braços, Senhor. Fale conosco palavras doces aos nossos ouvidos. Estamos tão sofridos, Pai, pelas agruras do dia a dia. E só em Ti, Senhor, é que nós podemos encontrar consolo e conforto. Quanto a mim, Senhor, usa-me, Pai, como portador das palavras do Teu coração, para o nosso coração. Eu te agradeço pela unção derramada, pela revelação da Tua palavra, por toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, sobre a vida de minha família e também sobre a vida da nossa igreja. Muito obrigado, Paizinho, é a nossa oração agradecido, em nome de Jesus. Amém. Salmo 27, bonito esse salmo. É um salmo de anelo pela presença de Deus. Todos nós já nos vimos prisioneiros do medo, ou de alguma espécie de medo, em alguma vez na nossa vida. Ora foi o medo da rejeição. Eu já senti tanto medo da rejeição, ou rejeição dos pais, rejeição dos colegas de trabalho, rejeição dos amigos, dos colegas da escola, rejeição da igreja.
Como é triste este sentimento de rejeição. Muito triste. O medo de ser mal entendido. Já sentiu medo de ser mal entendido? Medo da incerteza. A incerteza quanto ao futuro, a incerteza da nossa vida, tudo é incerto. A única coisa, aliás, que é certo é a morte. O resto, tudo é incerto enquanto estamos aqui. Medo da doença. Quem já não sentiu medo da doença? Tem gente que tem pânico só de pensar em ficar doente. E também o medo da morte. Da nossa morte ou da morte de algum ente querido. Quando eu era criança, eu morria de medo da morte do meu pai, da morte da minha mãe. Medo. O medo, meus amados irmãos, é uma sombra escura que nos envolve. E, em última instância, esse medo nos aprisiona dentro de nós mesmos, não é verdade? E frequentemente nós dizemos para nós mesmos, pelo menos inconscientemente, assim como um dia disse o salmista, no Salmo de número 43, verso 5, na parte A: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Tem dias, né, que a gente está desse jeito aí. Por que estás abatida, ó minha alma? Irmãos, como fazer para vencermos o medo que nos aflige? Eu quero lhe dizer nessa noite que nós podemos sim vencer o medo. Como? Usando a luz libertadora do Senhor, que traz a salvação. Irmãos amados, quero lhes dizer que a confiança absoluta em Deus é o antídoto contra o medo e a solidão. Queria saber qual o antídoto, qual o remédio que vai anular o medo e a solidão? Só esse: a confiança absoluta, não é parcial, não é um pouquinho, é a confiança absoluta em Deus que é o antídoto. Queridos, Deus nos oferece este antídoto, Ele nos oferece ajuda no presente e nos oferece esperança para o futuro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 43, verso 5, a parte B: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Futuro, espera, o dia da vitória está próximo. Ainda o louvarei. Confiança absoluta em Deus. Como é que está a tua confiança em Deus? Você ainda confia no Senhor ou já deixou de confiar? Irmãos, sem confiança em Deus. Mas nós vamos ver então que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Davi é o autor deste salmo, o salmo de número 27. E ele começa o salmo, sabe como? Ele começa já afirmando no Salmo 27, que é o que você pode manter aberta a sua Bíblia o tempo inteiro no Salmo 27, que eu vou trabalhar o salmo todo. Ele começa dizendo, já começa o salmo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Você pode dizer a mesma coisa que o salmista? Você reconhece o Senhor na tua vida como a tua luz, como a tua salvação? Se você reconhece o Senhor como a tua luz e como a tua salvação, de quem você está tendo medo? Ele começa assim. Irmãos, se nós desejarmos livrarmos da escuridão do medo, nós devemos, assim como o salmista, lembrar que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E nós vemos que Davi em seguida ele declara na parte B: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Nova afirmativa
Ele é a minha luz, é a minha salvação, é a minha fortaleza. Eu vou ter medo de quem? Se você realmente tem confiança plena no Senhor, você não precisa temer o inimigo. A quem temerei? Quantos aqui nesta noite podem declarar também: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quantos podem aqui esta noite declarar? Se você pode realmente declarar, não da boca para fora, mas você sente isso no seu coração, aleluia! A quem você vai temer? Qual é o seu temor nesta noite? Qual é o problema que o está perseguindo, que está lhe causando medo? Eu não sei, eu sei dos meus temores, mas eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu lhe pergunto, qual o seu temor nesta noite? Qual é o problema que o está afligindo, que está lhe perseguindo, que está lhe causando medo? São tantos, será que até parece um exército do mal lhe atormentando? Ah, meu irmão, ah, minha irmã, eu preciso lhe lembrar que o justo vive pela fé. Qual é o tamanho da sua fé? Em quem você tem depositado a sua esperança? Em quem você tem depositado a sua confiança? Pois saiba que Davi expressa a sua fé e a sua confiança plena, não no poder dos seus carros ou dos seus cavaleiros, mas ele expressa a sua confiança apenas em Deus. E como ele expressa a sua confiança apenas em Deus, o que é que lhe acontece então? No verso 2, nós vamos ver: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, e ele explica quem são meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Meu irmão, minha irmã, quando você deposita a sua confiança em Deus, você sabe o que acontece com os teus inimigos? Eles tropeçam e caem aos seus pés, sem conseguir lhe atingir. No Salmo 27, no verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ele não tem medo, pode vir um exército, não se atemorizará o meu coração. E diz mais: e se estourar contra a minha guerra. Primeiro ele fala de um exército acampado. Um exército acampado é uma ameaça, e ele diz que não se atemorizará o meu coração. Mas ele vai mais longe: e se estourar contra a minha guerra. Agora a guerra estourou mesmo, que tem horas que a gente está sendo só ameaçado, às vezes é só uma ameaça, e a gente já fica louco de medo, e já pensa em desistir, já pensa em sair correndo. Mas e quando a guerra estoura mesmo? Esta é a convicção do salmista: ainda assim, mesmo que estoure a guerra contra mim, eu terei confiança. Confiança, presença do Senhor. Você pode expressar também aqui e agora esta mesma confiança em Deus? É sério, você pode sair daqui hoje com esta convicção na sua vida, que mesmo que a ameaça, que eu não sei qual é, mas você sabe o que é que está lhe ameaçando, que tem lhe afligido, que tem lhe perturbado, tem tirado o seu sono, tem lhe causado medo, mesmo que essa ameaça se transforme numa guerra mesmo verdadeira, você pode sair daqui pisando firme, com a cabeça erguida, não andando com a cabeça arrastando no chão. Você pode, meu irmão, minha irmã, sair daqui com essa convicção de confiança em Deus, mesmo que a guerra tenha estourado. Ela estourou, mas a palavra final quem vai dar é o Senhor, e você precisa, eu preciso externar essa confiança no Senhor. O justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo é possível ao que crê. E ao que crê, aquele que tem confiança em Deus, a resposta sempre é vitória. O filme da tua vida
esse filme que está sendo uma batalha, que está sendo uma guerra constante, no final, sempre aparece nos filmes a palavra fim. Mas eu quero te dizer que se você depositar a tua confiança em Deus, a palavra que vai aparecer no final do teu filme, no filme da tua vida, não vai ser a palavra fim, vai ser vitória. Aleluia. Só tem vitória para quem confia em Deus. No 27, verso 4, nós vamos ver o desejo de viver constantemente na presença de Deus. Salmo 27, verso 4, ele começa dizendo: uma coisa peço. É uma, não é duas, não é 10, não é 1000, é uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Eu não vou ficar esperando só e com os braços cruzados. Eu peço e vou buscar. Quantos poderiam dizer a mesma coisa que o salmista aqui essa noite? Olha, eu vou dizer uma coisa. O Espírito Santo está me mandando dizer, eu vou obedecer. Essa igreja está muito dependente dos ônibus. Qual é o tamanho da fé dessa igreja? Estamos muito dependentes dos ônibus. Mas tem irmãos aqui que normalmente aproveitam e vêm no ônibus. Mas quando eles viram que o ônibus ficou trancado, chegaram a pé aqui. Vieram a pé. O que é isso? Compromisso com Deus. O que é isso? O desejo de, a qualquer custo, estar na casa do Senhor. E era esse mesmo sentimento, aleluia, que dominava o coração do salmista. Por isso ele era vitorioso, apesar de viver em meio a tantas aflições. Você está se queixando, vive no meio de aflição, e você acha que não tem vitória. É porque, como é que está a tua fé? Por qualquer coisa você deixa de vir buscar o Senhor. O salmista diz que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele queria viver todos os dias da sua vida. Nós às vezes viemos só no domingo, e olhe lá, quantos irmãos que moram aqui pertinho da igreja, que não dependem do ônibus, mas que não estão aqui. Então o maior desejo de Davi, como nós vimos, era viver na presença de Deus todos os dias de sua vida. No Novo Testamento eu encontrei uma passagem sensacional e queria compartilhar com a igreja. Lucas, no Evangelho de Lucas, ele nos relata um lindo exemplo de alguém que igualmente queria habitar, morar na casa do Senhor. Lucas capítulo 2, versos 36 e 37. Que coisa linda! Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, ela já era idosa, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram. As mulheres casavam cedo, e ela vivera com seu marido apenas e tão somente 7 anos, ficou viúva, e que era viúva agora já com 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Que coisa linda! Bom, é preciso muito desprendimento realmente para uma pessoa se mudar para a igreja. É lógico que, em sentido figurado, nós podemos entender esse desejo da gente viver constantemente na presença do Senhor, viver na presença de Deus. Como é isso possível? Será que é possível? Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, a gente vê uma dificuldade aqui para isso, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então é difícil
a gente viver constantemente na presença de Deus. Irmãos, tem um preço a pagar. Irmãos, tem que procurar levar uma vida longe do pecado, tem que anular o meu eu tenho que realmente dar lugar para o Espírito Santo agir na minha vida, eu tenho que ter uma cura da alma, eu tenho que ter uma cura espiritual. Como é que eu vou viver contemplando a face do Senhor? É difícil. Essa, infelizmente, não é a vontade de muitos que se dizem crentes, porque tem que abandonar uma vida de pecado. Quer ver como é difícil? Isaías 59, verso 2. Por que é difícil? As vossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado faz separação entre Deus e o homem. É difícil viver contemplando a face do Senhor. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então tem que se afastar do pecado, e muitos não querem pagar este preço. É difícil levar uma vida plena na presença do Senhor. Como é difícil! A gente, por qualquer coisa, resolve não vir mais para a igreja, resolve... Ontem eu acompanhei, foi antes de ontem, uma senhora que se diz evangélica. Coincidentemente eu estava conversando com um pastor, tocou o telefone do pastor, ela tinha batido com o carro, e em pranto, gritava muito, chorando, pedindo a ajuda do pastor que estava comigo. E nós corremos, casualmente estávamos perto de onde foi a batida, e chegamos lá, e ela dizia, chorando: "Tá vendo? Deus não gosta mais de mim, o senhor está vendo como Ele não gosta mais de mim?" E eu a conheço, e eu sei que até há poucos dias, pelo menos na última vez que eu falei, ela não estava nem aí para Jesus. E às vezes a gente leva uma tijolada do alto, uma pancada, para dar uma sacudida e a gente se acordar e perceber que Deus está querendo falar com a gente. Agora eu lhe pergunto, será que é preciso você ter uma batida no carro? Deus os livre. Será que é preciso você levar uma tijolada do céu para se acordar e ver que Deus está querendo falar com você? Essa senhora levou essa pancada e ela não entendeu, e eu tive que dizer para ela: irmã, Deus está querendo despertar você, para você procurar levar uma vida mais na presença do Senhor. Mas os que almejam viver na presença de Deus todos os dias, poderão desfrutar deste relacionamento para sempre. Como? Terão a vida eterna. Mas a gente pode começar a desfrutar desse relacionamento já aqui, essa paz que excede todo o entendimento. Irmãos, aqueles que assim fazem e procuram habitar na santa presença de Deus, têm a firme garantia de que não importa as provações que venham a ter, porque o Senhor nunca os abandonará. Temos promessas de Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, ele está dizendo que estará conosco todos os dias. A gente só não anda junto com o Senhor, só não desfruta da presença dele se não quiser. E o salmista diz que o Senhor é a nossa fortaleza. Aleluia. O que acontece com aqueles que vivem constantemente na presença de Deus? No nosso salmo de hoje, o 27, no verso 5, nós vemos o quê? Pois no dia da adversidade, no dia que eu enfrentar aquele problema mesmo, na hora que mais eu estiver precisando, Ele me ocultará no seu pavilhão. Ele me livra. Amém? No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Aleluia. Que mais? Elevar-me-á sobre uma rocha. Os problemas estão lá embaixo, e eu vou estar colocado lá em cima, no alto, sobre uma rocha. No Salmo 90, no verso 1, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração
em geração. No Salmo 91, no verso 1 e 2, o que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, quem mora lá no esconderijo do Altíssimo, quem se esconde sob as asas do Onipotente, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e baluarte, Deus meu, em quem confio. Aleluia. No Salmo 46, verso 1, que é Bíblia, vamos para a Bíblia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que é mais palavra de Deus? Salmo 121, verso 1: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, a palavra hoje é esta: não desanime, confie em Deus. Porque o Salmo 46, verso 7, o Senhor assim nos diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, fique na sua posição, confia, não tenha medo, não se abale. No Salmo 125, verso 1, os que confiam, você confia? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, irmãos, é quem nos exalta diante dos inimigos. Salmo 27, verso 6, nosso salmo de hoje, o que é que ele continua dizendo, Davi? Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo, na sua casa, oferecerei sacrifício de júbilo, de vitória, de contentamento, de exultação, porque ele me deu a vitória. Eu cantarei e salmodiarei ao Senhor. Meu irmão, Deus está te dizendo aqui nessa palavra que será exaltada a tua cabeça acima dos inimigos que te cercam. Eles hoje estão causando medo em você. Se você tem confiança no Senhor, Ele vai te exaltar na hora certa. Ele vai te exaltar. Você está sendo humilhado por alguém, você está se sentindo no pó, está se sentindo no lixo, pois eu quero lhe dizer, conforme a palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, nos versos 7 e 8, que é o Senhor quem empobrece e quem enriquece. Ele abaixa, mas também exalta. Ele levanta o pobre do pó, e desde o monturo, desde o lixo, Ele exalta a quem? Ao necessitado. Para quê? Para o fazer assentar entre os príncipes, e para o fazer herdar o trono da glória. Meu irmão, você está recebendo essa palavra? Você está sentindo a presença do Senhor? Pois diga assim para o seu inimigo, como Miqueias disse. Diga assim para ele: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, não. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aleluia. O Senhor, meus irmãos, quer que vivamos em sua presença. Foi para isso que Ele nos criou. Ele nos quer na sua presença. Você está vivendo em meio às provações? Davi também estava. Mas o que foi que Davi fez? Ele buscou ao Senhor em oração. Nos versos 7 ao 9 do nosso salmo de hoje, o 27, como foi que Davi orou? Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. E aqui no 8, ao meu coração me ocorre, Deus estava falando com ele aqui, buscai a minha presença. Olha Deus falando com ele, comigo e com você. Buscai a minha presença. Você tem buscado a presença do Senhor? Eu lhe pergunto sinceramente, você tem orado ao Senhor? Sinto que tem muitos irmãos aqui que não estão mais nem com disposição para dobrar os joelhos no silêncio do seu quarto e buscar o Senhor em oração. Muita oração, muita vitória, muita bênção.
Você pode até estar sorrindo. Bom, qual é o tamanho da sua fé? O que você vem fazer aqui na igreja? Religiosidade? É uma capa apenas? Ou você quer ter uma vida com Deus? A salvação é individual. Como é que nós podemos observar aqui no verso 8? Buscai a minha presença. E Davi diz: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Diga isso ao seu Deus, ao nosso Deus. Sim, Senhor, eu te buscarei, Senhor, eu vou te buscar. O Senhor está te chamando hoje para você buscar mais a presença dEle em sua vida. E Ele continua: não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. É o próprio Senhor quem quer que busquemos a sua presença em nossas vidas. E em meio à sua oração, Davi continua reafirmando a sua confiança no Senhor. No verso 10, ele diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Queridos, muitos tiveram a triste experiência de terem sido abandonados pelo pai ou pela mãe. Hoje, ainda hoje, muitos lares são desfeitos e surgem tantos desatinos: vício, drogas, violência, isolamento psicológico. E estas perdas podem afetar drasticamente uma pessoa. E na infância, quando isso ocorre, a dor acaba prolongando-se até a idade adulta. Nós encontramos hoje muitos adultos traumatizados com os dramas que viveram em suas vidas, causados pelo pai ou pela mãe. Eu tinha um pai alcoólatra. Nunca eu vou esquecer da cena do meu pai completamente embriagado, sendo carregado por 2 ou 3 pessoas e levado para casa naquele estado. Irmão, não tenho que apague da nossa memória uma cena como esta. Você talvez não tenha vivido a mesma experiência que eu, mas a gente sabe que muitas vezes pais desajustados acabam criando filhos desajustados. Quem sabe você ainda hoje esteja aqui ressentindo-se de problemas que lhe foram causados lá no passado por seus próprios pais. Mas Deus pode tornar-se, meu irmão, parte da sua vida. Deus pode preencher o vazio do teu coração. Deus pode finalmente curar as feridas da sua alma. Amado irmão, amada irmã, o amor de nosso Pai é suficiente para todas as nossas necessidades. Nós não precisamos de mais nada. O amor do nosso Pai Celestial. E além disso, eu quero lembrar-lhe que nós temos promessas, aleluia, neste sentido. Em Isaías 49, no verso 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas o meu Deus, o nosso Deus nos diz: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia! Ele não se esquece, porque o nosso nome está gravado na palma das suas mãos. Toda vez que ele olha para as mãos, ele vê o teu nome ali. Por isso ele não esquece de mim, por isso ele não esquece de você. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi continua a sua oração nos versos 11 e 12: ensina-me, Senhor. Nós precisamos aprender, e é isso que ele está fazendo hoje aqui comigo e com você. Está nos ensinando através da sua palavra. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam, como tem
maldade nos cercando, querendo nos tirar a comunhão, querendo nos tirar da igreja, querendo infernizar nossa vida. No verso 12: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Aleluia. No verso 13, ao concluir a sua oração, Davi afirma: eu creio. Depois de tudo isso, ele termina dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A terra dos viventes aqui significa esta vida. Davi obviamente passava por uma provação, porém ele estava confiante de que Deus o ajudaria ainda aqui na terra dos viventes. Ainda aqui, nós podemos ter esta confiança, nós podemos e precisamos ter esta esperança. Teremos a vida eterna, mas com Deus nós temos vitória e vitória aqui na terra. Irmãos, confiar em Deus e desfrutar da sua bondade pessoal é indispensável à nossa perseverança na fé. Como crentes, nós poderemos enfrentar severas provas, mas eu quero dizer que nada poderá nos levar ao desespero e à derrota, enquanto tivermos os nossos olhos fixos em Deus, com fé e com esperança. Quando estamos doentes, nós procuramos um médico. Esse médico nos ouve, ele examina e depois nos orienta, nos dá uma receita para tomarmos algum medicamento. Por que é que o médico faz isso? Porque o médico, ele tem experiência, ele tem a certeza, ele tem pelo menos a confiança e a esperança de tudo que ele já estudou, de tudo que ele já viu, que aquele remédio nos fará bem. Pensa comigo, nós podemos receitar um remédio para alguém sem termos esta experiência, sem conhecermos o remédio? É complicado. Como é que você vai receitar um remédio para alguém que você não tenha a convicção, não tem a certeza de que ele vai fazer bem? Quantos de nós realmente podemos receitar para alguém, como Davi receitou para mim e para você, no verso 14: espera pelo Senhor, esta é a receita, este é o antídoto, este é o remédio, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Quem pode receitar? Você pode receitar para seu irmão: espera pelo Senhor. Você tem tido experiência com Deus? Deus já mostrou para você como Ele é fiel na tua vida? Aleluia! Só quem tem experiências reais com Deus é que pode afirmar isso com tanta convicção. Davi sabia por experiência própria o que significava esperar pelo Senhor. Irmãos, ele foi ungido como rei com 16 anos de idade, mas ele não assumiu o trono até completar 30 anos. Ele esperou ali, na escola do quebrantamento, ao lado de Saul lhe jogando seta o tempo inteiro, e ele baixava a cabeça e não devolvia as setas que Saul jogava nele. Dos 16 aos 30, ele ficou cursando a escola do quebrantamento, esperando no Senhor. Ele sabia o que era esperar no Senhor. Você está no deserto? Você está sendo perseguido por algum invejoso rei Saul? Quem é o Saul que está lhe infernizando a vida? Meu irmão, saiba que Davi teve que esperar em Deus pelo cumprimento da promessa de que ele ia reinar. E Deus é fiel, e Davi reinou. Eu sei que esperar em Deus não é fácil. Frequentemente parece que Ele não está respondendo às nossas orações, ou que não compreende a urgência da nossa situação, não é verdade? Você já pensou nisso? Que Deus não está ouvindo, que Ele não compreende a urgência? Mas eu preciso lhe dizer uma coisa: tal modo de pensar supõe ou que o Senhor não está no controle, ou de que Ele não é justo. Mas sempre vale a pena esperar
em Deus. Lamentações capítulo 3, versos 24 e 26. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, se a minha porção é o Senhor, eu esperarei nele. Bom é o Senhor para quem? Para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Que lindo! Bom também é o que? Aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, sem murmurar. Ou você confia no Senhor ou você não confia, e quem confia sabe esperar em silêncio. Esse texto aqui de Lamentações, ele nos convida a esperar e ter fé no Senhor, porque ele usa frequentemente o tempo de espera para nos revigorar, para nos renovar, para nos ensinar. Por isso, enquanto você espera, fique em silêncio. Fique em silêncio para ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Fique em silêncio e tente descobrir o que Deus está querendo lhe ensinar. No meio das trevas, nós devemos esperar no Senhor, com toda a certeza. Esperar no Senhor, com a certeza de que vamos ser atendidos. Irmãos, no tempo determinado, Deus manifestará ao crente a sua vontade. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque naquele dia, que é o que você está esperando, eis que se dirá: eis que este é o nosso Deus. Quando Ele estiver te mostrando a glória dEle na tua vida, eis o que você e eu vamos dizer: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Valeu a pena esperar, não foi? E Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Já está acontecendo. Deus já está te mostrando. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Está em Isaías capítulo 25 e versículo 9. Como fazer para vencermos o medo e a solidão que nos aflige? Você já sabe a resposta. O antídoto contra o medo e a solidão é a confiança absoluta em Deus. Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração.
Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração.